Gênesis capítulo 48, versículo 1 ao 5, começando no primeiro, diz assim: E aconteceu depois destas coisas que alguém disse a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus dois filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor agora possa me ajudar a trazê-la com poder, com eficácia, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir através do Teu Espírito, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar-nos esta noite, e estamos de volta ao nosso estudo de Gênesis, estamos na reta final, alguns poucos capítulos, nós não vamos terminá-los esse ano, e com a pausa que teremos com a viagem, na semana que vem, nós vamos terminar o capítulo 48 hoje, e depois nós vamos retornar e fazer o restante em dezembro. De todo modo, nós vamos começar aqui um novo tema, e nós sabemos, desde o princípio desse estudo, há mais de 3 anos atrás que nós começamos, nós vimos que Gênesis é uma espécie de uma incubadora das doutrinas de Deus, é uma espécie de uma sementeira. A palavra Gênesis, ela vem de Gênesis, que significa semente. Então, Gênesis realmente é o princípio, a semente da história, como da humanidade, deste mundo, da criação, mas também é a origem, todas as doutrinas que você encontra em toda a Bíblia, você vai encontrar uma forma dessa doutrina dentro do livro de Gênesis. Não existe doutrina na Bíblia que você vai encontrar que não tenha alguma coisa em Gênesis, mesmo de uma forma embrionária, mesmo de forma de uma semente, você vai ter ela sendo introduzida, apresentada, mostrada, primeiramente no livro de Gênesis. E aqui que nós vamos ver uma dessas doutrinas que é desenvolvida mais tarde, especialmente no Novo Testamento, mas é a doutrina de os últimos serão os primeiros. E o tema de hoje é justamente esse: os últimos poderão ser os primeiros. Nós temos aqui José, que nós sabemos que ele teve 2 filhos no Egito, Efraim e Manassés, e alguém falou para ele: seu pai está doente. Lá a gente lê isso no versículo 1, eis que seu pai está enfermo. Aí ele pegou os seus filhos e foi logo com seus 2 filhos para o seu pai Jacó. Por que ele fez isso? Bom, ele ouviu que seu pai estava doente, seu pai já estava avançado em idade, e ele achava que de repente Jacó ia partir para a próxima. Então ele pegou seus filhos, levou-os para Jacó poder abençoá-los. José queria que Jacó abençoasse os seus filhos antes que ele morresse. E no versículo 2, alguém falou para Jacó e disse: o seu filho Jacó, ele está vindo aí. E a gente sabe que ele estava meio enfraquecido, pelo menos, porque fala assim: esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Então ele estava deitado e foi um esforço para ele se assentar. Então ele estava debilitado, estava doente de alguma forma, foi um esforço para ele, mas ele recebeu. Então José levou para Jacó os seus filhos para serem abençoados. Agora, notem aqui a ordem como José lista ou fala a respeito dos seus filhos. É um detalhe pequeno, mas a Bíblia é um livro que nós precisamos prestar atenção nos detalhes. Olha o que ele fala aqui no versículo 1. Então tomou consigo os seus 2 filhos, note bem a ordem, Manassés e Efraim. Qual foi o primeiro que ele falou? Manassés. E o segundo foi Efraim. Muito bem. Qual era o mais velho? Manassés era o mais velho. Por isso que ele, José, levou ele. E ele menciona, sempre trata dele. Quando ele veio apresentar, vamos ver daqui a pouco, quando José apresentou, levou para Jacó abençoar, ele colocou Manassés, o mais velho, à direita, para ser abençoado primeiro, e Efraim, o mais novo, para ser abençoado segundo. No entanto, se você olhar no versículo 5, você vai ver que quando Jacó se refere aos seus netos, ele fala como? Olha o versículo 5:
Agora, pois, os teus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés. Quem ele falou primeiro? Efraim, que era o mais novo. E por segundo ele falou Manassés. Aí você fala, pastor, mas isso nada a ver. Tem muito a ver. Tem muito a ver, nós vamos ver o porquê isso é logo logo. No versículo 13 e 14, nós não vamos ler eles por questão de tempo, mas no versículo 13 e 14, José, ele coloca esses 2 filhos dele na frente de Jacó. Ele coloca o mais velho à direita e o mais novo, Efraim, à esquerda, para que Jacó possa levantar a mão direita e abençoar quem está à sua direita, ou seja, Manassés. Mas você vai ver que ele não faz isso. O que ele faz é que seria mais fácil de simplesmente levantar a mão, mas ele cruza o braço. Ele coloca a mão direita ao que está na esquerda. Quem estava à esquerda? Efraim, não Manassés. Por quê? Como vamos ver aqui, o que ele fez foi abençoar o mais novo, ao invés de abençoar o mais velho, que seria o correto. Ele deveria ter abençoado Manassés à sua direita, mas não, ele fez questão de tirar a mão. Ficou até uma coisa meio imprática e meia fora da norma, mas ele estava fazendo aquilo, e foi exatamente aquilo que ele fez. Ele fez questão de abençoar Efraim, o mais novo, primeiro, e acima de Manassés, o mais velho. Olha o que fala o versículo 17: vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, ele está abençoando o guri errado. José pensou, ele está abençoando Efraim, ele está colocando a mão direita na mão de Efraim, é para colocar a mão direita na cabeça de Manassés. Eu coloquei Manassés à direita dele, para ele levantar a mão direita e abençoar Manassés. Ele está colocando a mão do outro lado e está abençoando Efraim. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. Ele não gostou. Por que não gostou? Porque Manassés era o mais velho. Manassés tinha que ser abençoado primeiro. Continua. E tomou a mão de seu pai para a transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. José não entendeu. José ele falou, olha, eu acho que meu pai está enganado, ele está velhinho, eu acho que ele não está enxergando direito, talvez ele está meio gaga, eu não sei o que é, mas ele não está entendendo. Esse daqui é o mais velho. Eu coloquei o mais velho para ele abençoar o mais velho primeiro. Por que ele está fazendo? Abençoando o mais novo. Por que ele está botando a mão nesse lado? Qual é o problema? Ele não estava entendendo. Achava que era um engano do pai. O pai estava cometendo um erro. Mas só que o versículo 18 diz assim: e José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Esse quem? Manassés. Porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Ele ainda está achando que Jacó está enganado. Só que Jacó não estava enganado. Jacó sabia exatamente o que ele estava fazendo. Olha no versículo 19: mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. José falou assim: meu pai está enganado, você está abençoando a pessoa errada. Você está aqui é o mais novo, tem que abençoar o mais velho. Não é assim. Ele falou: não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo. Ele quem? Manassés. Ele será um povo. Também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Veja bem, não era erro nenhum. Jacó sabia exatamente o que estava fazendo. Ali era Deus que estava o levando a fazer isso. Ele estava fraco, ele fez um esforço para sentar na cama. Seria mais fácil para ele levantar a mão direita e colocar a mão na cabeça da pessoa à sua direita. Ele não fez isso, ele levantou a mão direita e colocou a mão em cima da pessoa que estava à sua esquerda. Era normal ele ter abençoado o mais velho, mas não, ele fez questão. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que o maior irá ser maior do que o mais velho. Eu falei ao contrário, ele diz que o menor será maior do que o mais velho. Falei certo agora? Vocês vão vendo aí, eu estou testando vocês para ver se estão acordados direitinho, porque eu obviamente não estou. Então veja bem, e de fato, se você lê o Velho Testamento, você vai perceber que Manassés não foi uma nação tão grande quanto Efraim.
Você vai ver que Manassés, quando entrou na terra prometida, foi uma tribo dividida. Metade da tribo ficou de um lado do Jordão e a outra metade ficou do outro lado. Só aí você perdeu, por ter essa divisão, você perdeu a influência e o número, porque estavam divididos. Manassés não foi a maior nação. De fato, Efraim foi maior, mais influente, mais poderoso do que Manassés. O certo era Manassés, o primogênito, ter sido abençoado por Jacó. Mas aqui, como disse, está sendo apresentada a doutrina de os últimos serão os primeiros. E isso deve nos dar grande esperança, deve nos dar grande ânimo para nós, porque nós também podemos não ser os últimos, nós podemos ser os primeiros. Nós não precisamos nascer e viver com as desvantagens que nós temos. Nós não precisamos nascer e viver e morrer dentro daquilo que nos foi dado, aquilo que nós podemos sair dos últimos para ser os primeiros. Os últimos serão os primeiros. E eu quero falar algumas coisas nessa área, esta noite, rapidamente, de como o último pode se tornar o primeiro. Como alguém que está em desvantagem pode ter vantagem. Como alguém que tem tudo contra eles pode ter vantagem e vencer e ser o primeiro, apesar de ser o último. E olhe comigo para Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, este aqui os últimos serão primeiros de forma bem geral. Nós podemos ir de último para primeiro, sendo gentios. Lucas 13, 28 fala assim, Jesus falando: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora, e virão do oriente e do ocidente, e do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que os derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Veja bem, essa doutrina foi introduzida lá em Gênesis capítulo 48, como nós vimos, mas aqui em Lucas, Jesus está amplificando, está explicando, e aqui ele está falando sobre a tribo de Israel, que é justamente o que está tratando em Gênesis 48. A tribo de Israel foi uma tribo que foi escolhida, foi um povo que foi escolhido, foi um povo a quem foi confiada as escrituras e a salvação e a representação de Deus na terra e os profetas e tantas coisas, e primeiro a salvação veio para a nação de Israel. No Novo Testamento, lá em Atos, quando Paulo e Barnabé estavam pregando em Antioquia, diz assim, Atos 13, 26, homens e irmãos, filhos da geração de Abraão. Quem são os filhos da geração de Abraão? Os judeus. Filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Quando Paulo chegava numa cidade, ele ia primeiro, sempre primeiro, ao povo judeu. Aqui ele estava em Antioquia com Barnabé, e ele foi para os judeus e disse: vocês judeus, a vós foi enviada primeira a palavra desta salvação. Primeiro ele ia para os judeus. Deus foi primeiro para os judeus. Nenhuma outra nação, nenhum outro povo teve as revelações de Deus antes do povo judeu. Mas aqui está dizendo, como nós lemos no texto, e eis que derradeiros há que serão os primeiros, e os primeiros que serão os derradeiros. Apesar de ter as primícias, os judeus serem os primeiros, nós, gentios, podemos também fazer parte da família de Deus. Nós que somos os derradeiros, nós que viemos por últimos, podemos ter preeminência, nós podemos ser os primeiros. Na mesma ocasião, indo para frente 20 versículos, em Atos 13, 46, ainda na mesma ocasião, Paulo e Barnabé diziam assim: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, nós. Veja bem, os primeiros eram os judeus, a palavra primeiro pregada para eles, a eles foi dada as promessas e a profecia e as escrituras, mas eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram Jesus, e o que aconteceu foi que nós então, como Paulo fala aqui, eis que nos voltamos para os gentios, somos nós. Nós podemos ser as primícias, nós podemos estar à frente do povo judeu. Sabe, eu vejo
Muita igreja às vezes confusa. Tem igreja que coloca a bandeira de Israel aqui e acha que igreja é Israel. Gente, igreja, Israel, Israel. Mas entenda uma coisa: existem países no mundo onde um missionário cristão não pode entrar para pregar o evangelho. Um desses países é Israel. Vá você entrar em Israel, colocar no seu pedido de visto: eu quero ser missionário. Você está barrado por resto da sua vida colocar pé aqui em Israel. Eu não estou exagerando, é sério, é proibido. Outros países, Arábia Saudita, Índia, Paquistão, Israel. Então não pense vocês, gente, que Israel é um grande país cristão maravilhoso que ama Cristo. Eles não amam Cristo, porque eles o rejeitaram. Rejeitaram o Messias, rejeitaram o Filho de Deus. Não devemos odiar os judeus, mas devemos entender isso, que eles rejeitaram, e eles que foram os primeiros são os últimos, e nós que não fomos, ninguém aqui nasceu judeu. Tem algum judeu aqui? Não. Mas nós somos filhos do reino, nós somos filhos do Altíssimo. Por quê? Porque os últimos serão primeiro. Então nós temos as primícias, e essa esperança maravilhosa da salvação, que outrora era apenas para o judeu e a partir dos judeus, hoje é a partir de todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então nós podemos ser primeiros através dos gentios. Olhem comigo para Mateus capítulo 20. Nós podemos ir de último a primeiro, sendo gentios. Nós podemos ir de último a primeiro, porque Deus vê o coração. Deus dá uma chance, Deus eleva os últimos e Deus rebaixa os primeiros, porque Ele vê, enxerga o coração. Mateus 20, versículo 3, aqui eu vou dar um pouquinho de pano de fundo aqui. Aqui é aquela história que Jesus contou, que havia um fazendeiro contratando obreiros, boias frias, e ele contratou uns de manhã cedo, e depois contratou uns mais tarde no dia, e no final do dia ele pagou todo mundo igual. Diz assim, olhe comigo no versículo 3 de Mateus 20. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Note bem, eles foram. 5. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Veja só, essas pessoas que estavam na praça e foram contratadas depois, Jesus chamou e eles foram. Jesus simplesmente falou: e eu lhes darei o que for justo. Aqueles que vieram no final do dia, eu lhes darei o que for justo. Nenhum deles perguntou quanto, nenhum deles perguntou para saber se ia ter ticket de refeição, carteira assinada, se tinha férias, se tinha vale transporte. Não, simplesmente foram. Não quiseram saber se iam trabalhar muito pouco, até que horas. Simplesmente eles foram dados a oportunidade e eles foram. Outrora estavam ociosos, mas quando ele veio, falou: por que vocês não vão? Porque ninguém contratou a gente. Eu estou contratando. Vá e eu lhe darei o que foi justo. E eles foram. Veja bem. Agora, na hora de receber, final do dia, que se juntou todo mundo para receber, aqueles que foram contratados primeiros não gostaram muito da história. Olha no versículo 10. Versículo 10 fala assim: vindo porém os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Deixa eu traduzir isso para você. Eles achavam que iam ganhar mais do que os outros que vieram depois. Eu não sei quanto a você, mas eu pessoalmente, quando li essa parábola antigamente, eu perguntava: não está certo? Se a pessoa começou a trabalhar às 6 da manhã, trabalhou até às 6 da noite, e o outro começou a trabalhar às 3 da tarde até às 6 da noite, nada mais justo você querer receber mais, é o correto. Mas a questão não é essa, a questão é que eles cuidavam que haviam de receber, eles achavam. Aí continua: mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Deixa eu explicar essa palavra um dinheiro, é a tradução da palavra denari. A palavra denari não era uma moeda necessariamente, mas era uma quantia monetária que representava o pagamento de um dia por um trabalhador.
Seria uma espécie de um salário mínimo, só que era diário. Todo trabalhador trabalhava e receberia no final do dia um dinheiro, tá? Foi traduzido um dinheiro, mas é a palavra denário, tá bom? Então todos eles receberam aquele dinheiro cada um. E recebendo-o, qual é a próxima palavrazinha? E recebendo-o, murmuravam contra o pai, o chefe, o fazendeiro. Murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a eles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? O combinado não era um denário? O combinado não foi salário tal, não foi um dinheiro? Continua. Versículo 14: toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Veja bem, o problema aqui não era que os que foram contratados primeiros trabalharam mais ou menos, ou pior ou melhor. O problema aqui não é que os últimos contratados trabalharam poucas horas. O problema era um problema de coração. Era um problema de atitude, de coração. Esses primeiros que foram contratados, vinde porém os primeiros cuidaram que haviam de receber mais. Eles achavam que tinham direito de receber mais. Eles achavam que iam receber mais, estavam esperando mais. Versículo 11: recebendo-o, murmuravam contra o pai, reclamavam. Sabe uma coisa que complicou a vida do povo de Israel no deserto? Murmuração. Deus não gosta de murmuração. Versículo 15: ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Mau o teu olho. A Bíblia fala que os olhos são a luz do corpo. Se o seu olho for mau, todo o seu corpo será o quê? Trevas. A Bíblia fala. Eles tinham um problema no coração, e aquele coração mau lhes dava um olho mau, e quando eles viam que o fazendeiro estava pagando alguém que trabalhou 2 horas ou 1 hora aquilo que eles fizeram, eles ficaram indignados. O fazendeiro falou: o dinheiro não é meu? Eu estou lhe pagando menos que eu prometi? Se eu quero pagar mais, se eu quero fazer isso, qual o seu problema? Sabe qual é o problema? Inveja. Por que ele ganha mais se eu trabalhei mais do que ele? Mas da tua conta, o dinheiro é do patrão, o patrão dá para quem quer, daí. Realmente. O patrão falou: venha trabalhar, eu lhe pagarei o que é justo. Bom, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Se é como eu chegar aqui, aí eu dou 5 reais para o Zidane, aí eu dou 10 reais para o Biel. A Zidane vem para mim todo indignado: por que você deu 10 para ele e só 5 para mim? Eu sou muito mais bonito do que ele, eu mereço mais. Eu sou muito... Zidane, o dinheiro é meu, eu dou para quem eu quiser. Eu faço mal agora porque você está vendo o erro nisso? Eu prometi você 10 ou 15 ou 20 ou 5? Não. Então entenda, o problema aqui era que Deus enxerga o coração das pessoas. Aqui, é claro, está mostrando o interior. E muitos dos primeiros serão os últimos, muitos vão perder posição, porque o coração dele não está correto perante Deus. E outros que estão por últimos, outros que estavam na praça. Gente, olha, eu entendo sobre estar na praça. Quando eu morava na Espanha, chegou um ponto, Deus estava trabalhando em nossas vidas. Chegou um ponto que Deus trabalhou em nossa vida. Eu estou tentando falar uma coisa sem entrar em muito detalhe para não demorar, mas chegamos num ponto que a gente, o pastor teve que ir para ser boia fria. O pastor foi para a praça da cidade, cedinho de manhã, porque era a época da colheita de morango na Espanha, no sul da Espanha. O nosso cartão de crédito e cartão do banco tinha quebrado. Tinha um problema com conta do banco, o dinheiro não chegou, que não veio. Foi uma série de eventos que a gente se encontrou meio que necessitado.
Não só nós, mas o pastor Júlio também. A gente montamos uma república maravilhosa lá na Espanha. Então, entende? Então, o que aconteceu? Eu desci. Sabe, você pensa assim, mas o trabalhador uns foram levados e outros não. Eu não fui levado, gente. Eu não fui levado. Sabe, esse pessoal aqui, ele fala aqui que ele foi para a praça e viu os que estavam ociosos. Esse pessoal que estava ocioso na praça, eu te garanto, eles não estavam, ocioso, vou jogar videogame o dia inteiro. Não. Se alguém não era contratado e ficava na praça, ele não levava dinheiro para casa, não comprava comida, não pagava as contas, não tinha dinheiro. Eles estavam ociosos, mas eles foram para a praça para quê? Se eles não quiseram trabalhar, não queriam trabalhar, eles ficavam em casa. Eles foram para a praça como eu fui para a praça, aqueles anos todos atrás, da esperança, que iam naqueles caminhões iam me chamar. E eu falava, você aí, bonitão, vem aqui, suba no caminhão. Eu, bonitão. Talvez me chamaram e eu não ouvi. Mas veja só, eu fui para a praça, eu acordei cedo, para quê? Eu queria ser contratado. Eu queria poder subir e ir trabalhar no campo como eles. Agora, os sortudos que foram escolhidos e que foram trabalhar e que iam receber, acharam ruim que o dono da fazenda estava fazendo uma boa ação, uma caridade, um favor. Ele foi 3 vezes para a praça e falou, vocês estão aqui? Por que não estão trabalhando? Vamos trabalhar. Quem sabe ouviu? Porque quando ele falou, ociosos, vamos trabalhar, ficou alguém na praça? Não, foi todo mundo trabalhar. Por que depois, quando ele voltou para a praça, tinha mais pessoas ociosas? Quem sabe correu a palavra, deu a doida no fazendeiro, ele está contratando todo mundo hoje. E foi mais gente para a praça. Quando ele voltou para a praça, tinha mais gente. E vocês? Bora trabalhar. Eu vou pagar o que é justo. E ele voltou uma 3ª vez. Tinha mais gente de novo. Onde é que estava vindo esse povo? Eu acho que a palavra percorreu aquela área dizendo, estão contratando, tem emprego, tem trabalho. E todo mundo saía de casa, ia para a praça para ver se ele me chama. Mas os que foram contratados primeiro, os que estavam com o dinheiro garantido do dia, ficaram com raiva, ficaram chateados, indignados. Por que ele está contratando esse povo todo? O dinheiro é meu, eu contrato quem eu quiser. Eu não estou lhe pagando menos, se eu quiser pagar a ele o que eu quiser. Que conta é sua isso? E os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Para a gente mudar, para a gente sair dos últimos e passar para os primeiros, vamos tomar conta do coração. Não vamos ter um olho mau, não vamos ver as pessoas dessa forma. Olha comigo para Marcos 10 esta noite. Marcos 10, última exemplo que quero dar, a última questão que eu vou levantar. Marcos 10 e versículo 28, lá no finalzinho, versículo 28 de Marcos 10 diz assim: e Pedro começou a dizer, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Aqui ele falando para Jesus, lembrando que Pedro aqui, Jesus veio e falou, siga-me, eu farei de ti pescador de homens. A Bíblia fala que ele deixou as redes e os barcos, largou tudo e foi-se embora, largou a família, largou o trabalho. E aqui Pedro fala, e eis que nós tudo deixamos e seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, irmãs, e filhos e campos, com perseguições, não se venha para ele, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Mais uma vez, a doutrina se aplicada a pouco contexto. Salvação não é mais só para o judeu, para o gentil também. Nós podemos sair de último para primeiro, quando Deus vê o nosso coração, enxerga um coração síngelo, um coração correto, um coração puro. E nós podemos sair de último para primeiro por serviço fiel. Por serviço fiel.
Olhe comigo no versículo 30. É um versículo intrigante. Aqui ele fala, aliás, no 29, que diz: aquele que nessa vida que deixar pai, mãe, irmão, e campo, e casa, e tudo mais, por amor de mim, o evangelho, com perseguições, não receba 100 vezes tanto neste tempo, em casas, irmãos e campos, etc e tal. Pastor, isso quer dizer então que quem deixa tudo e todos por amor a Cristo vai ficar 100 vezes mais rico? Não, Jesus falou aqui, ó. Onde é que fala aqui? Que não receba 100 vezes tanto. Ou seja, você que serve a Cristo, você abnega tudo e todos por amor a Cristo, você que até aceita as perseguições, interessante que fala sobre perseguição, Deus está falando que Ele garante 100 vezes. Você deixa a sua casa por amor a Cristo, tu ganha 100 casas. Ui, é isso que está dizendo? Bom, obviamente não. Por quê? Porque se você vê, servos fiéis de Deus não são conhecidos pelas suas riquezas astronômicas. Aí você fala: pastor, mas eu conheço um apóstolo, um bispo que é pobre e rico. Eu falei: servo fiel. Você não vê. Jesus, contrário do que dizem por aí, não tinha casa de praia, Mercedes-Benz e jet ski. Jesus, a Bíblia fala, não tinha onde descansar a sua cabeça. Nunca possuiu um jumento. Quando entrou em Jerusalém, foi um jumento emprestado. Quando ele foi morto na cruz, o único bem que ele tinha nessa terra foi uma túnica que foi dividida pelos soldados. Pronto, era isso que ele tinha. Pedro, quando veio para ele, falou: Jesus, estamos devendo um imposto. Jesus não botou a mão no bolso e deu dinheiro. Ele falou: vai ali, joga um anzol na água, primeiro peixe que você puxar, olha na boca, lá tem 2 moedas, uma minha e uma tua. Isso para mim não é alguém que tinha dinheiro saindo para tudo quanto é canto. Jesus não tinha riqueza. Nada contra a riqueza, mas estou dizendo, riqueza não quer dizer muita coisa perante Deus. Os judeus achavam que riqueza era sinal de bênção. Por isso que quando Jesus falou que era impossível os ricos entrarem no reino dos céus, os seus discípulos disseram: então, se o rico não vai, então ninguém vai, né? Se o rico que é abençoado não vai, nós que estamos pescadores de pobres, acabou-se, a gente não vai entrar nunca. Aí Deus falou o quê? Jesus falou o quê? Ao que é impossível para o homem, é possível para Deus. Foi no mesmo momento que ele falou sobre o camelo entrar pelo olho da agulha. Não, porque o olho da agulha era um portão. O olho da agulha é um olho de agulha, e um camelo aquele bicho grandão. Ele estava dizendo: é impossível. É impossível. Não, olho da agulha é um olho de agulha. Não tem que ficar inventando história quando a Bíblia é tão clara. Ele falou: é impossível. Você não coloca um camelo num olho de agulha. Agora, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, aqui, o que quer dizer isso então, pastor? A Bíblia está dizendo que que quem deixar tudo e todos por amor de Cristo, o Evangelho, vai receber 100 vezes tanto. Muito bem, veja só. Fala aqui que não receba 100 vezes mais. Ok. Ele vai receber 100 vezes mais. Só não vai ser na terra. O texto explica. Olha comigo aqui, ó. Tá? Não se percam, tá? Sigam o raciocínio aqui, porque é bastante claro quando você vê a coisa do modo correto. Que não receba 100 vezes tanto, não é isso? Aí fala o quê? Já neste tempo. Veja só, ele vai receber já neste tempo. Só que neste tempo está falando sobre esta vida. Aí ele fala: e no século futuro, a vida eterna. Então aqui está 2 tempos: o já neste tempo e o século futuro. O século futuro está falando sobre a eternidade, está falando sobre o céu. Agora, o que recebe no século futuro? O que fala aqui? E no século futuro receba o que? A vida eterna. Vida eterna. E neste século vai receber o que? Casas, campos, pai, mães, blá 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 blá. A vida eterna a gente recebe através do que? Sois salvos pela graça por meio da fé.
não vem das obras. Diga uma coisa: deixar casa e campo e pai e mãe por amor de Jesus e Evangelho, isso é uma obra? É uma obra. Você está fazendo isso, você está deixando essas pessoas, deixando essas coisas, é uma obra, é uma boa obra, muito bom. Mas a salvação, a vida eterna no século vindouro, é pela graça. Então o que está falando aqui, que está tratando, está falando sobre tesouros celestiais. Lá em Mateus 6,20, Jesus falou assim: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Você vai receber essas coisas 100 vezes mais no céu. Aqui está falando, gente, sobre galardão. Você vai receber essa palavrinha já neste tempo. Se não tivesse essa palavrinha já, ia ser muito difícil explicar esse versículo. Mas não tem. Deus é perfeito, sua palavra é perfeita. Esse já neste tempo quer dizer, você vai receber, mas você não vai tomar posse, porque o seu galardão vai ser aonde? No céu. Veja bem, a vida eterna é de graça. A vida eterna é por Cristo. Galardão não. Galardão a gente tem que ter obra. Galardão a gente tem que merecer. Galardão a gente tem que trabalhar. Galardão a gente tem que sacrificar. E é isso que nós já vamos receber. Nós vamos receber o galardão, mas nós não vamos tomar posse. Lá em Efésios fala que nós já somos cidadãos do céu. Mas não estou no céu. Mas você é salvo, você já é cidadão no céu. Você já é. Lá em Efésios fala que você já está lá. Você já está lá, você já é do céu. Você foi salvo? Você está no céu já. Você só não chegou lá. Você só não tomou posse. Então veja aqui: os últimos serão, porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Quer dizer o que é isso? Quer dizer que muita gente vai servir a Deus, vai ter galardão, mas não vai terminar bem. Tem galardão que a gente ganha e tem galardão que a gente perde. A gente ganha galardão fazendo boas obras, agora tem galardão que a gente perde. Quando Paulo descreve o tribunal de Cristo, onde os crentes vão ser julgados, ele fala que as pessoas cujas obras foram categorizadas como madeira, feno e palha, elas vão sofrer dano, perda. Perda de quê? De galardão. Que galardão? Galardão que eles tinham. Porque você não pode perder uma coisa que você nunca teve, concordam? Eu não posso chegar aqui e falar: rapaz, eu perdi a minha lancha, sabe? Eu fui na praia no final de semana, eu perdi a minha lancha. Que lancha? Não tem lancha. Eu perdi o meu jet ski. Não, você só pode perder aquilo que você tem. Então aquelas pessoas no tribunal de Cristo que sofreram dano, sofreram perda, é porque tinham galardão, mas perderam. Por quê? Do mesmo jeito que nós ganhamos galardão pelas boas obras, nós podemos perder galardão pelas más obras. Aqui não está falando sobre salvação, gente, porque salvação não depende de obras, salvação é pela graça. Aqui está falando de galardão. Muitos últimos serão os primeiros. Por quê? Porque foram fiéis até o fim. Mais uma vez, eu não estou falando, a Bíblia não está falando sobre salvação, está falando sobre galardão. Fala aqui, receber na vida, no século futuro, a vida eterna. No século futuro você só vai receber uma coisa, a vida eterna, de graça. Agora você já recebeu, indicando o que você faz aqui na terra, você já recebe galardão aqui na terra, já neste tempo. Pastor, então quer dizer que no céu vai ter casas e vai ter campos? Vai. Gente, o novo céu, a nova terra vai ser um novo céu e uma nova terra. Vai ter campos, vai ter casa, vai ter moradas, vai ter tudo isso. Haverá posições, haverá cargos. E tudo vai depender de como eu e você vivemos a nossa vida. E tudo vai depender não de como nós começamos, mas de como nós terminamos. É muito melhor você começar por último e terminar primeiro, do que você começar primeiro e terminar por último. Tem muita gente que começa com vantagens, tem muita gente que passaram anos nessa igreja aqui, aprenderam das doutrinas, experimentaram das bênçãos de Deus, Deus trabalhou na vida deles e trouxe transformação na vida deles, e começaram tão bem, tão promissores, tanto futuro,
tanta esperança, tantos planos que o pastor tinha, que achava que Deus ia fazer na vida daquela pessoa, na vida daquela família, como Deus ia usar e abençoar e crescer e exaltar. Hoje, se passar por mim na rua, vira uma cara assim, ó. Aconteceu outro dia. Começaram tão bem, começaram primeiro, terminaram por último. Hoje estão distantes de Deus, distantes de tudo, alienados das bênçãos de Deus. Enquanto outros que começaram tarde. Gente, sabe com quantos anos eu fui salvo? Não era só conta. Eu fui salvo com 25 anos. 25 anos fui salvo. Eu conheço pessoas que nasceram num lar cristão, foram para uma igreja boa cristã, foram para uma escola cristã, fizeram uma faculdade cristã, tiveram todos os benefícios, o pai, mãe, um lar, tudo. Hoje estão no mundo de um jeito que você não acredita. Eu vim conhecer a Cristo com 25 anos de idade. Eu espero não terminar por último. Sabe por quê? Porque é mais importante como você termina, não como você começa. Lá em Eclesiastes fala, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. O que adianta você nascer uma família rica, cheia de vantagens, nobreza, riqueza? Lembra do filho pródigo? Fazendeiro rico, quando ficou velho, mais velho um pouquinho, jovem, pai, me dê a minha herança. Foi-se embora, gastou tudo, voltou. O pai o recebeu, mas ele voltou para ser um empregado na casa do pai. Ele voltou para ser um servo, um boia fria. O irmão dele que ficou com o pai, ele foi o patrão dele. A herança dele ele torrou. Tanto que o pai falou para o outro irmão, tudo que eu tenho é seu. O seu irmão voltou, ele ganhou uma túnica nova, um anel e uma festa. Você tem tudo. Aquele filho pródigo começou tão bem. Era filho do mesmo pai que o irmão, teve a mesma criação que o irmão, todas as vantagens que o irmão, todos os benefícios do irmão. Terminou péssimo. Muito mais importante é o dia da sua morte do que o dia da sua vida. Porque os últimos poderão ser os primeiros. E você que está aqui como eu, você que de repente não teve os benefícios e os privilégios, você que não teve as chances e as oportunidades, você que está por último, você pode ser primeiro, porque os últimos serão primeiros. Uma doutrina que a gente vê em Gênesis, que a gente vê no Novo Testamento, lemos vários, existem outros, não vou me demorar mais. Mas nós podemos sim ser primeiros. E Deus pode elevar o último, assim como rebaixar o primeiro, se nós somos fiéis para ganharmos a posição, e nunca para ser rebaixados. E oremos. Pai amado, obrigado por tua palavra.